Olá, olá! Vamos para mais uma aula de xadrez. A aula de xadrez de hoje, mais uma vez, é sobre padrões de checkmate. A gente vai falar sobre mais alguns checkmates que tem nome, né? O primeiro deles é o checkmate sufocado. A gente já deu um exemplo que quando as próprias peças das pretas prendem o rei, ou das brancas, né? Mas aqui no caso das pretas, se as próprias peças estivessem prendendo, era um exemplo, mas também tem como fazer esse checkmate com a ajuda das nossas peças. Por exemplo, um bispo dominando a diagonal. Se você quiser, você pode pausar antes de cada checkmate, pensar na resposta e depois a gente vai comentar, beleza? Então vamos lá, o primeiro. A gente tem o bispo aqui dominando a diagonal e basta um chequezinho de cavalo, checkmate sufocado, né? E não tem para onde o rei preto escapar. O cavalo ataca aqui por cima e o bispo, né, cerca as casas restantes. Esse exemplo aqui é bem legal, porque ele é um pouco mais demorado, mas ele mostra justamente como a gente pode utilizar a mesma ideia do mate de sufocado para fazer, né, mate sufocado para fazer uma composição de tema tático. Então, por exemplo, analisa a posição, a gente tem aqui a torre dominando essa linha reta, então a gente precisa primeiro de um cheque. Pronto, a gente já obrigou, forçou, né, esse rei a vir para cá. Esse próximo lance é um pouco mais difícil, que é trazer a torre. Torre para E3 ameaçando o mate aqui. Essa dama, ela poderia se preparar para entrar na nossa frente, mas aqui se preparou para me capturar na hora que eu ameaçasse o mate. Sem problema. Tem a composição de cavalo e de bispo, bispo cercando e mate sufocado com cavalinho beautiful. O mate greco é o seguinte, mate do greco. A gente usa uma composição de bispo e dama, é um famoso mate italiano esse daqui. E aí a gente só precisa de um ataque de dama. Né? A gente já tem um bispo cercando, o espião nos ajuda. O outro exemplo desse mate greco é nessa posição aqui, mate em duas jogadas. Analisa, por exemplo, se eu começar um ataque de cavalo, ele captura meu cavalo, mas agora o bispo domina e esse peão fecha aqui. Meu bispo também dominaria essa casa. Basta um chequezinho de torre para vencer a partida. Mais um exemplo de mate do greco. E esse exemplo aqui é um pouco mais demorado também, 4 lances. A gente pode começar com um cheque de cavalo. Na verdade, ó, é um cheque duplo, se você perceber. Eu dou um cheque com o cavalo e com o bispo ao mesmo tempo. Por isso que não capturar um cavalo de cara, certo? Ele tinha que se livrar dos dois cheques ao mesmo tempo, não tinha uma jogada que ele se livrava dos dois ao mesmo tempo. Isso facilita pra gente agora. Cheque de cavalo, ele captura, mas eu capturo esse cavalo dele aqui, ó, liberando o ataque da minha torre. Ele só tem uma defesa de dama, captura a dama, cheque mate, um cheque mate bem bonito também. Checkmate de Max Lang, né? Era um jogador alemão famoso. Max Lang, ele fazia esse checkmate de bispo e dama. Então a gente tem um bispo aqui, traz a damitinha, checkmate. Esse mate em 1 fácil. Esse daqui é um pouquinho mais difícil. Em 5 jogadas, mas um checkmate muito bonito também. A gente vai começar dando um cheque aqui. Ele defende de dama. A gente dá mais um cheque. Um cheque. Mais um cheque cercando ele. E agora já era, né? Consegui chegar na posição que eu queria, ó. Bispo cercando aqui e a dama chegando para completar. Cheque mate. Max Lang's mate. Vamos lá agora pro mate de Blackburns. E esse checkmate é bem simples também. A gente tem cavalo e os dois bispos atacando. Se o ataque de bispo capturando o peão aqui, não tem mais para onde fugir, né? A gente aproveitou essa torre aqui para ajudar no nosso mate. Agora, checkmate de hatch. Mate de hatch também muito interessante. Aqui a torre cercando, né? E o bispo atacando aqui toda a diagonal.
Próximo, checkmate do legal. Tem um vídeo completo explicando a história do checkmate do legal. É bem interessante, dá para fazer na abertura do jogo esse checkmate, é bem legal mesmo. E aí agora a gente só precisa atacar de cavalo. Tem outro cavalo do lado, tem o meu bispinho aqui, tudo certíssimo. Próximo checkmate. Esse é o checkmate da caixa da morte, o Killbox Mate, né? Então aqui eu vou fazer a caixa com a dama aqui e fecho a caixa com a minha torrinha. Como se fosse uma caixazinha aqui, né? Parece bastante com o próximo checkmate, que é o checkmate do triângulo. O checkmate do triângulo é a ideia mesmo de fechar o triângulo com um ataque de dama. Daminha atacando aqui, cheque, protegida pela torre, e fechando o triângulozinho aqui, ó. Checkmate do triângulo. Para finalizar esse vídeo, vamos a alguns exemplos do mate de Vukovic. Esse mate é bem bonito também, uma composição de cavalo, bispo e torre. Que eu preciso dar só o cheque aqui, ó, protegido pelo bispo, e o cavalo termina de fechar as casas restantes lá em cima, e a torre, né, atacando de lado também, mate de Vukovic. E aí, um exemplo para a gente fazer agora de pretas, o mate de Vukovic. E a mesma ideia, posso trazer o cavalo aqui de canto, dar um cheque, trazer ele para a posição que eu quero, e agora, mate de Vukovic de novo. Mais um exemplo do mate de Vukovic, mesma ideia, eu vou trazer o rei para onde eu quero, e ele na posição que eu quero, eu dou o mate tranquilamente. Esses foram os padrões de checkmate de hoje. Nos vemos na nossa próxima aula de xadrez. Tchau, tchau!